Ô Henrique Barbosa, solta aquela música esperta do Cabuloso pra gente começar a falar do Cruzeiro aqui no programa. Vamos Cruzeiro! Conta pra mim, Rafa Nobre, qual o seu destaque inicial desta terça-feira, Xará? Fala, Xará, boa tarde pra você, pra Di, pro Seabra, o Lelhão, o Samuca também com a gente aqui, o Tempo Esportes. Pois é, a gente... Essa é a sequência do Campeonato Mineiro, né? Essa segunda partida da semifinal. O Cruzeiro fez hoje o segundo dos 5 treinamentos que terá até esse confronto no Mineirão, sábado, 4:30 da tarde. E aí, o técnico Larcamon quebrando a cabeça, ou nem tanto, né? Para encontrar os substitutos do Zé Ivaldo e do Marlon, os 2 jogadores que foram expulsos na primeira partida lá no Ipatingão. Então, o Larcamon ainda com essas dúvidas ou nem tanto aí, já que ele deu uma dica, uma boa dica lá no Ipatingão de quem deve substituir os 2 jogadores que foram expulsos na primeira partida da semifinal. Tem também a questão do Lucas Romero, né? O julgamento vai acontecer na próxima quinta-feira. Esse julgamento foi adiado, aconteceria na última semana, mas foi adiado por falta de tempo para análise das provas. Então, vai acontecer na próxima quinta-feira. Ele pode pegar de 4 até 12 jogos. Provavelmente o Cruzeiro deve entrar, se caso for condenado, né? Ele foi denunciado nos artigos 250 e 254, ato desleal e agressão física. Se caso ele for condenado, o Cruzeiro tem a possibilidade, claro, de um efeito suspensivo. Enfim, muita coisa. Aí tem que torcer para que seja mais de um jogo, né? Porque o efeito. Aí você já começa a torcer, leva uns 4, porque daí dá o efeito. Um jogo, na verdade, ele já cumpriu, né? Que foi o automático. Jogo, automático. Porque você precisa que tenha um número maior de jogos para você ter o efeito suspensivo, né? Lembrando que o primeiro artigo pode ser multa, né? Ou seja, aí tranquilo, né? O Cruzeiro paga, ó. Tchau, Romero, né? Vamos para o jogo. Agora o segundo não, é o que fala dos jogos mesmo, até 12 jogos. É isso, pois é, e aí cabe recurso também, né? Sim, é importante a gente ressaltar isso, enfim, então o Cruzeiro deve contar mesmo com o Perro para esse segundo jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. A situação que chama mais atenção no treinamento de hoje é a volta do Rafa Silva, né? O SAMU, que a gente já vinha comentando a respeito disso, de um trabalho que ele faz de recuperação física, até fez isso também lá em 2022, fez agora 100%. Mais uma opção do técnico Nicolás Larcamon, se durante a semana ainda faltam alguns treinamentos até o último de sexta-feira, então se ele mantiver aí esse ritmo mais forte de treinamento, com certeza vai entrar mais uma vez na lista de relacionados, ele que já jogou com o Larcamon agora em 2024, também deve ter mais uma sequência. A questão do Kaique já é um pouco mais delicado, ele está num processo menos avançado que o Rafa Silva. O Kaique dificilmente deve jogar ainda dentro do Campeonato Mineiro, trabalha mais com a possibilidade, assim como o Gabriel Veron, numa possibilidade de Campeonato Brasileiro. Enfim, boas peças que tem à disposição o técnico Nicolás Larcamon, pensando ainda no jogo contra o Tombense, viu, Xará? Gente, vamos ver aí, né? Acho que esses reforços pontuais, claro, sempre bom somar, né? Ter mais atletas à disposição, mas não sei, sinceramente, tirando aquilo que a gente já debateu ontem de prováveis substitutos que o próprio Larcamon já antecipou no domingo, né? Acho que não vai ter muita mexida nesse time do Cruzeiro, não. Até porque, né? As mexidas já são obrigatórias. Já são obrigatórias, né, Edmar? Vai inventar mais do que já tem que fazer, pra quê, né? Não deve ter nada. E torcer aí essa questão do Romero, né? Só pra eles falarem que a gente não falou, né? O atleta também vai ser julgado na quinta-feira, né? Uhum. E aí é suspensão, exclusão, um monte de negócio tem lá também. Só pra não falar que a gente só falou de um lado. Mas essa situação do Romero me preocupa. Eu tentei até obter alguma informação da parte jurídica do Cruzeiro, que tipo de defesa eles vão levar, né? E mesmo tendo o efeito suspensivo, a gente sabe que, né, às vezes não é. E é um jogador muito importante para o Cruzeiro nesse momento. Então, eu acho que essas preocupações é que estão mais. Então, mais do que isso, não precisa mexer em nada, né? Agora, eu vou te contar, o Romero foi eleito, inclusive, por nós, o melhor em campo, né? No jogo
primeiro jogo 0-0, né? O Romero jogou de zagueiro, jogou no meio, jogou até no ataque, ele foi. Joga muito. Agora, uma coisa assim, que eu não entendo se o Matheus Vital for mantido como titular. Já será o terceiro jogo dele, né? Ele foi titular contra o Uberlândia, agora depois contra o Tombense, e pode ser que ganhe outra chance. Eu, sinceramente, não vejo justificativa para isso. Não vi o Matheus Vital jogar bem contra o Uberlândia, não vi ele jogar bem contra o Tombense, não acho que justifique a permanência dele como titular. O Larcamon deixou bem claro que o Cifuentes, ele gostou muito do Cifuentes e realmente ele entrou bem, parece que tem treinado bem, né? Pelas palavras do Larcamon. Agora, a gente até debatia isso, né, Rafa? Eu, o seu Léo, na jornada no domingo. Eu não sei até que ponto o Larcamon pode escalar um time com o Lucas Romero, se ele contar, né? Claro, com o Lucas Romero, o Lucas Silva e o Cifuentes. E aí sacando o Matheus Vital, com um deles indo mais à frente. Não sei até que ponto ele faria isso, porque o Cifuentes também é um volante, né? E então seria basicamente, né? Se o Romero for suspenso, eu acho que o Cifuentes entra, não tem. Natural. Mas a questão do Matheus Vital, aí eu não sei se ele vai manter. Ele pode até o Lucas Silva ir mais à frente, que é uma característica do Lucas Silva dentro disso que você está falando. Ele tem opções para fazer isso. Bem apagado no jogo. Ele tá muito apagado essa temporada. E aí, Lélio, Gustavo, o que você acha dessa questão aí da meiuca do Cruzeiro? O Vital realmente está destoando e muito, Lélio? Agora, eu tava até louco para você me passar a palavra, porque o Rafa tava lá em Ipatinga na entrevista coletiva dele. E o Rafa perguntou ao Larcamon sobre essa situação do lado direito. Aí o Larcamon, mas o Vital jogou pelo lado esquerdo. Eu entendi ali que o Vital é o titular. Você também não entendeu isso não, Rafa? Entendi isso. E, na verdade, ô Lelão, foi bom você ter destacado isso mesmo, porque assim, a gente talvez eu citei a questão do lado direito, mas era muito da posição mesmo, né? E essa posição, ela foi do Robert, ela foi do João Pedro, ela foi do Papagaio, e hoje ela é do Vital. Ainda que o Vital jogue na esquerda, na direita, independentemente disso. A posição, a pergunta era muito mais com relação à posição. A posição tá em aberto, né? Pra mim, pelo menos, assim como vocês, eu acho que o Vital não tem feito por merecer uma titularidade hoje, né? Então, vai além até, sabe, Leilão, até da questão do posicionamento. Se ele atua pela esquerda ou pela direita, é a questão da vaga na equipe mesmo, né? A vaga do Vital hoje, não sei, pra mim não é soberana. Você acha que hoje ele é o titular absoluto? Acho que não, né? Não, acho que nenhum cruzeirense acha isso. Se até o Lucas Silva tá sendo questionado, imagina o Vital, vai ser também, sabe? Tem muito cruzeirense que já fala na saída do Lucas Silva pra entrada do Cifuentes. Sim. E o Vital, o torcedor não anda querendo muito vê-lo como titular, não. E eu entendi o contexto da sua pergunta, né? E aí o Larcamon acho que também entendeu. E o que ele quis falar foi isso mesmo, não, o Vital nesse momento vai ser o titular. Porque, inclusive, com a falta de um outro jogador para fazer o lado direito, né, que poderia, que foi o Robert, ele pensou no Papagaio, aí se imaginava que o João Pedro fosse o titular do time, ele não encontrou e vai impactar, inclusive, na mudança, aí sim, de posicionamento do Matheus Pereira, como ele explicou que foi no jogo de domingo contra o Tombense. Mas sua pergunta foi muito feliz. Isso aí, Rafa. Só antes de você chamar o Samuca, o Michel Samora tá falando aqui, o empresário do Vital é muito forte, ou a gente não entende nada de futebol, ou ele é um craque. Um abraço pro Samora que tá sempre acompanhando mas a não gente. mostrou ainda não, né? Mas não é muito não. E eu acho que ele tem bola, viu? Eu acho que ele tem bola, ele poderia mostrar mais. Ele não é um cabeça de barco, não estamos falando aqui de um Zé Mané. O Vital já mostrou bola. No Cruzeiro, pra mim, ele mostrou um pouquinho lá no início, depois nada mais. Mas ele se posiciona muito mal, né? Impressionante. Pra gente trazer então o Samuca pra esse bate-bola. Ô Samuca, ó, não vou falar de posição, tá? Porque aí pode jogar o Matheus lá pra direita, enfim. Essa vaga que já foi de tanta gente aí, você acha que hoje é do Vital, cabe de volta ali talvez o Robert, trazer o João Pedro de volta, ou vai o Cifuentes mesmo? O que você, Samuel Venâncio, faria na situação do Larcamon, Samuca? Boa tarde. Pois é, Rafa, boa tarde para quem nos acompanha aí em O Tempo Esportes. Ele até fez o José Cifuentes ali naquele setor
quando acabou ficando com um jogador a menos, e aí a mudança no segundo tempo foi ali saindo o Matheus Vital. Eu acho que o Vital ganhou duas grandes oportunidades. Contra o Uberlândia, eu vi alguns momentos legais do Vital, mas no jogo lá no Ipatingão, com sinceridade, acho que ele não aproveitou em nada a chance que foi dada a ele. E aí, não sei se vai ter uma outra em sequência. É um desafio pro Nico achar um jogador ali para fazer uma função diferente, porque ele tem apostado aí em Matheus Pereira, Arthur Gomes e Dineno. O Dineno acho que volta depois de ser preservado lá no Ipatingão, e fica essa vaga em aberto. Não sei se ele vai neste momento tirar o Lucas Silva, concordo com a Dimara, acho que o Lucas está com um ano bem abaixo. Ele que quando voltou ao Cruzeiro, principalmente ali nos primeiros jogos, foi um jogador muito importante, depois não conseguiu mostrar o mesmo rendimento e agora tem aí uma concorrência também para disputar ali com ele. Mas é um desafio realmente para o Nico achar essa pessoa ali, para esse jogador, para dar um ganho em qualidade. O Seabra disse bem, e eu tô nessa, eu acho que o Matheus Vital, ele tem qualidade técnica, tem potencial, mas ele não conseguiu mostrar, tirando aquele início lá de Campeonato Brasileiro com o Pepa, quando ele estava muito bem, aí acabou se machucando e não conseguiu voltar àquele nível. Neste ano, então, ele demorou inclusive a estrear, apareceu lá contra o Pouso Alegre, depois foi titular em 2 partidas e agora não consigo com sinceridade cravar que ele vai receber a terceira oportunidade, porque o desempenho dele não está sendo propício para que isso aconteça. Vamos ver aí ao longo da semana. Pessoal, tô interrompendo esse vídeo para te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes. É só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? Aproveitando aqui, o Antônio Emílio, um abraço pra você, viu, Antônio? Ele tá perguntando o seguinte: e o Ramiro? Porque o Ramiro também, ele é ponta, meia e volante. Alguma novidade sobre o Ramiro aí? Tá treinando normalmente, na transmissão a gente até comentou, né? Eu lembro que eu falei isso, você ficou. Então, é uma opção. Esse ano ele entrou contra o Democrata, né? Deu assistência, né, pro gol do Papagaio, jogo, terceiro. Né? Se a gente olhar que o treinador tá observando todo mundo e tá fazendo essas modificações e até agora só usou ele no jogo, não acredito que ele seja um cara ali que de imediato ele vai colocar, porque querendo ou não, gente, uma decisão de vaga, né? Ninguém tá brincando, ele já viu o que o Tom Benz fez lá, já foi expulso, né? O Cruzeiro já ficou nervoso e tal. Então, não acho que seja o cara. Olha, sinceramente, eu não vejo como que ele vai fazer essa parte, se ele quiser mexer na questão do Vital mesmo, não. Além das expulsões, né? Que aí são substituições naturais. Sim. E a volta do Dineno, como o Samuca disse, eu acho que se tiver alguma alteração no time, é a saída do Vital mesmo para a entrada do Cifuentes. Eu acho que, até pelo que disse mesmo o Larcamon. Mas aí você acha que ele pode formar com 3 volantes? Ele mesmo disse que ele entrou numa situação em que ele teve que jogar mais defensivamente, né, o Cifuentes. Mas o Cifuentes tem, no histórico dele, uma participação ofensiva muito boa, né? Então, não sei, eu acho que... Mas aqui, ele apareceu muito pela direita ali naquele jogo, viu, Rafa? Pois é, naquele jogo mesmo, ele apoiou bastante, mesmo quando ele entrou ainda estava com 1 a menos, né? Depois a parte final é que o Marlon já foi expulso já no finalzinho do jogo, então acho que pode ser sim, Samuel. Eu não sei, Samuca, o que você acha? Eu acho que ele pode ser esse cara ali pela direita. Foi isso que eu pensei, eu até falei isso na jornada, né? Falei, olha, pra mim, o que eu vejo hoje o Cifuentes entrando, vai ter que tirar alguém, vai tirar quem? Se o Romero for suspenso, beleza, acho que aí já resolveu também uma parte. Mas o Romero liberado pro jogo, Lucas Silva no jogo, Matheus Vital, né? Pra mim ele poderia ser sacado, entraria pra mim o Cifuentes ali. E aí seriam os 3 com o Matheus Pereira na frente. E aí, Samuca, o que você acha? Eu acho que se o Romero sair, eu acho que até o substituto natural, pelo que eu já vi dele, é até mais o Machado do que o Cifuentes. O Ramiro, quem sabe. Mas enfim. E aí, Samuca, o que você acha? Pois é, talvez seja uma opção, né? Não, hoje é muito cedo ainda para pensar em alguma coisa, viu? Pois é, e aí pra gente falar Só pra falar uma coisa, mas aí eu acho que ele mexe demais no time, né? Ele mexe muito, taticamente, assim, muda por completo. Talvez nesse momento menos igual a banda de pagode que o Lélio tanto gosta, né, Lélio? Menos é mais, né? Menos é mais, no caso específico.
Não gosto não. Que é isso? Mas de qualquer maneira é o seguinte, pelo que eu já vi, inclusive aí de umas formações táticas do Equador, como Cifuentes, ele tem essa característica de jogar até como se fosse um meia-direita, né? Não é um ponta, não é um ala, mas um meia-direita. Por isso que o Samuel falou outro dia que ele é um jogador box to box. É dor, hein? Box to box, Samuel falou isso. Área a área, né? Bonito, né? Essas terminologias que o Lélio Gustavo traz pro nosso futebol brasileiro junto com o Samuel Venâncio. São 5h58. Ô Rafa Nobre, a gente não pode fugir de um tema rapidamente aqui, antes de voltarmos a falar de preparação da Raposa para esse jogo da semifinal, porque hoje, né, surgiu esse papo de Marcelo Moreno de volta no Cruzeiro. Que história é essa, Rafa Nobre? Na verdade, o assunto, ele ganhou força mais até no domingo, se não me engano. Foi no final de semana, sim. O Marcelo Moreno tem já negociações avançadas. O Samuca vai trazer daqui a pouquinho mais detalhes até, mas tem sim negociações avançadas para uma volta ao Cruzeiro, e seria não nesse primeiro momento para uma volta de composição de elenco para o Nicolás Larcamón, mas sim para um jogo de despedida. Aí usaria a Toca da Raposa para uma espécie de preparação para esse jogo de despedida. Enfim, ele tem 36 anos, o último clube, o Independente Del Valle, né, já aposentou inclusive da seleção boliviana o Marcelo Moreno. O último clube dele pelo Independente Del Valle, o último jogo foi em dezembro do ano passado, então longe ainda de uma forma física ideal. Já teve 3 passagens pelo Cruzeiro. Em 2007 foram 36 jogos, 21 gols. A segunda em 2014, 57 jogos, 24 gols, e a última em 2020, 54 jogos, 9 gols, total 147 jogos para 54 gols. Ele é o maior artilheiro estrangeiro da história do Cruzeiro. 3 títulos, né? 2 campeonatos mineiros, o de 2008 e o de 2014, e o Campeonato Brasileiro também de 2014. É por aí, né, Samuca? É isso, a informação que a gente tem é que a ideia é essa, tudo que vem sendo conversado, vamos ver quando as partes vão oficializar isso, mas a ideia seria ele utilizar ali toda a estrutura, treinar também, né? Para se preparar para esse jogo de despedida. E conhecendo o Marcelo Moreno, eu vi até muita gente, ele não precisa treinar para fazer um jogo de despedida e tal. Marcelo Moreno sempre foi muito competitivo, né? Se for isso realmente, mesmo que seja apenas o jogo de despedida, ele vai querer estar muito bem para se despedir em grande estilo. E falando sobre essa ideia, por tudo que ele já fez, eu acho que é um assunto bem válido de ser tratado, porque o Marcelo Moreno não foi importante apenas no campo, né? Fora dele também demonstrou aí muita importância nesses últimos anos aí de dificuldade do Cruzeiro. É porque, na verdade, além de ter emprestado dinheiro pro Cruzeiro, né? Ele tá também naquele grupo de credores, né? O Cruzeiro deve um bom dinheiro para ele, né? Tem um acordo aí e tudo mais. Aí eu não sei se faz parte de um acordo também. Isso tudo a gente tem que entender depois que o Cruzeiro explicar direitinho, né? Que ainda não foi explicado, tá no campo das especulações ainda. O Cruzeiro confirma que tem conversado e tudo mais. Ele também confirma que conversou, mas a gente não entende direito ainda o que é que pode ser, né? Se ele começar a treinar na Toca da Raposa, passar um tempo treinando lá, daqui a pouco o Diniano passa 2 jogos aí sem fazer gol, o torcedor vai começar. E aí? Coloca aí o Marcelo, não é para ele jogar, né? Não é para ele ser integrado ao elenco, é simplesmente para ele manter a forma para fazer um jogo de despedida. Eu acho que ele merece um jogo de despedida, é o principal estrangeiro, artilheiro, maior artilheiro estrangeiro do Cruzeiro, acho que isso aí não é pouca coisa. Tantos estrangeiros que já passaram pelo Cruzeiro, o Moreno tem uma história enorme pelo Cruzeiro. Agora, vem, faz o jogo de despedida e acabou, né, gente? Eu acho que não tem essa necessidade toda. Mas só pro Totonho que ele não é ídolo, né, Lélio Gustavo? O Totonho falou que ele não é ídolo, não. Não. Mas eu entendo da seguinte maneira, a última passagem dele, ele 3 anos mais novo, ele agora tem 36. Ele foi engolido pelo Thiago Braga. Verdade. Que vai jogar inclusive pelo Brentford. Isso aí pra mim ficou muito nítido, eu comentando os jogos do Cruzeiro, ele não tava conseguindo ficar em pé.
sabe? Eu entendo até a vontade dele, cara artilheiro da seleção boliviana, mas só se ele tiver dado uma reviravolta muito grande no futebol dele. E o que a gente vê o contrário, no Cerro ele foi reserva e no Independente do Vale também ele foi reserva. Bom, pelo menos é a informação que a gente inclusive passou hoje no Barba, Cabelo e Bigode, né, Rafa? Você tá falando do Thiago, atacante? Não, do Marcelo Moreno. O Thiago tá na Bulgária e agora vai jogar no Brentford da Inglaterra. Isso. Ele tá contratado. Saiu daqui. Tanto que pingou um dinheiro aí bom pro Cruzeiro aí. Tá na Bélgica, tá no Bruges. Tava na Bélgica. Ele foi pra Bulgária, depois pra Bélgica e agora tá indo pra Inglaterra. Tanto que pingou um dinheiro aí pro Cruzeiro aí, pelo mecanismo de solidariedade. Só um negócio. O Totonho, ele fala umas besteiras de vez em quando no Barba, mas ele falou um negócio que eu tava pensando aqui. Marcelo Moreno, o Cruzeiro deve dinheiro aí. Deve bastante, né? Uai, por que não fazer um acordo aí, pegar a renda desse jogo de despedida e quitar umas dívidas com o Marcelo Moreno? Será que não é isso, não? Pode ser isso, pode ser um acordo para ele fazer algumas... Um direito de transmissão. Um direito de transmissão, fazer algumas partidas aí, não sei, algumas eu acho que pode ações, ser um acordo. O pessoal do Ronaldo trabalha muito assim, né? Não deu assim muito no dinheiro, a gente faz um patrocínio. Bem bolado, né, Di? Específica, né? Pra não ele no entrar. Sentido pejorativo do bem bolado, até mas... porque ele merece todas as homenagens e o jogo de despedida e tudo mais. Mas eu vejo mais por esse lado aí, de tipo um acordão, sabe? Não sei. Pois é, o Thiago tem um ouvinte aqui falando que muitos torcedores detonavam o garoto e agora ele pode pintar lá na Premier League, viu, Rafa Nobre? Pois é, tá bem demais, né? Agora vamos descer a categoria, vamos falar do Sub-17, o Cruzeiro atropelou o Goiás agora à tarde no Castor Cifuentes, 6-0. O jogo pelas oitavas de final do Sub-17, já tinha vencido o primeiro jogo por 3-0, mais um 6-0. O Cruzeiro chega, o terceiro jogo, né? Na primeira fase o Cruzeiro venceu o Operário por 10-0, então em 3 jogos o Cruzeiro fez 19 gols, não tomou nenhum gol. Tem disparado a melhor campanha da competição, então isso deve definir, inclusive, o adversário da próxima fase, já que nas quartas de final é a campanha quem vai ditar os confrontos, né? Então o Cruzeiro deve realmente terminar a oitava de final com a melhor campanha e deve enfrentar o oitavo melhor classificado das quartas de final. Então o Cruzeiro segue, os gols foram marcados pelo André 2 vezes, aliás o André fez um golaço, o primeiro gol dele foi um golaço, o Davi Lucas, lateral, fez também mais um, o Pablo Neri fez um, o Caio Suassuna, um jogador que veio com uma expectativa muito grande do Náutico, ele fez um gol e deu uma assistência sensacional pro Ryan, que fez o 6º gol. O Cruzeiro venceu 6-0, então fica na expectativa do próximo adversário. Para encerrar, Xará, falar da venda de ingressos, o Cruzeiro anunciou 20 mil ingressos vendidos, os setores praticamente todos estão disponíveis, só o laranja superior está ainda fechado, mas isso a depender da procura dos ingressos, também deve ser liberado essa venda aí, ingressos variando de 45 a 245 reais, ingresso.cruzeiro.com.br, só 5estrelas.com.br, também pelo aplicativo o Cruzeiro Nação Azul. Expectativa, Xará, a gente até entrou em contato com a Minas Arena para saber uma questão da expectativa de público, mas uma reunião vai acontecer amanhã, segundo a Minas Arena, para entender essa expectativa, mas provavelmente o recorde de público deve ser batido no ano. O maior público do Cruzeiro na temporada foi contra o América, o Cruzeiro como mandante, né? 39 mil, mais de 39 mil, contra o Uberlândia mais de 32 presentes e contra o Patrocinense mais de 19 mil. A expectativa, quem sabe, até de bater o público do Campeonato Mineiro, que foi no Clássico, né? Contra o Atlético, 42.585 torcedores presentes naquele jogo. Promessa de casa cheia, né, Samuca? Até porque é jogo decisivo e vamos ver, né? O horário ajuda consideravelmente. 4:30 da tarde do sabadão, melhor do que domingo 7 lá vai bordoada, né, Samuca? Doido. Exato, não, horário perfeito aí até pro pessoal do interior, né? Com certeza a gente vai ver ali a Abraão Caram lotada de ônibus das caravanas do Cruzeiro que vem de toda a parte aí de Minas Gerais para esse jogo no sábado. Samuca, tem mais algum detalhe da sua parte pra gente fechando esse primeiro tempo do Cabuloso aqui em O Tempo Esportes?
Então, só aguardar aí a mais atividade nesta quarta-feira e o Rafa Silva, né? Hoje ele fez trabalho com bola, quem sabe o Larcamon aí podendo ganhar mais uma opção pro jogo de sábado contra a equipe do Tombense. Show de bola, Samuca, valeu demais, um abraço e até amanhã. Valeu, um abraço, tamo junto. Rafa Nobre, até daqui a pouco com mais do Cruzeiro em O Tempo e Esportes. Combinado, Xará.